Bom dia. Havendo o número regimental, declaro aberta a reunião. Tendo em vista que os trabalhos da 33ª reunião ordinária deliberativa foram gravados e que os seus registros constarão dos anais da comissão, consulto o plenário quanto à possibilidade da dispensa da sua leitura. Peço dispensa, presidente. Por solicitação da deputada Jandira Fegali, fica dispensada a leitura da ata. Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação. Em votação, a ata da 38ª reunião ordinária deliberativa, realizada em 9 de setembro de 2015. Senhores deputados e senhoras deputadas, que são pela sua aprovação, permaneçam como se encontra aprovada. Esta comissão repudia com veemência o crime cometido contra o imigrante senegalês Sheikh Omar Fotiu Odiba, que teve partes do corpo queimadas no último sábado, 12 de setembro, enquanto dormia na rua na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Seguiremos acompanhando os desdobramentos deste crime cruel. Esperamos que os seus autores sejam identificados e punidos com a severidade que a legislação prevê. Dou conhecimento de que na quinta-feira da semana passada, dia 10, recebi visitas diplomáticas de cortesia do embaixador da Espanha e do embaixador do Kuwait. Registro que na tarde de ontem recebemos a visita de parlamentares, de magistrados e de empresários paraguaios, em número de 25 integrantes da comitiva que buscavam, tanto de deputados e senadores e empresários, que buscavam ampliar as relações bilaterais Brasil-Paraguai. Informo que a 4ª edição do Jornal da Comissão já está disponível. Eu queria lembrar aos senhores deputados e às senhoras deputadas que haverá uma missão oficial coordenada pelo Exército de visitas a algumas indústrias da indústria de defesa, a se iniciar na segunda-feira próxima a visita à Iveco. Senhores deputados e as senhoras deputadas que tenham interesse, procurem a Secretaria Executiva da Comissão para ver a possibilidade de ir. Requerimentos item 1. Requerimento número 95 da senhora Jandira Fegali, que requer a realização de audiência pública para discutir, no âmbito desta comissão, as políticas de saúde no Mercosul, com a participação dos seguintes convidados: senhor Arthur Quioro, ministro de Estado da Saúde, senhor José Gomes Temporão, diretor executivo do Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde, e senhor Joaquim Molina, representante da OPAS no Brasil. Com a palavra, a autora do requerimento, deputada Jandira Fegali. Senhora presidente, esse debate no âmbito do Mercosul, ele é uma demanda existente, inclusive o ISAGS, que é exatamente o instituto que trabalha a saúde na América do Sul, vem solicitando ao Parlamento brasileiro que se posicione sobre a necessidade de nós estabelecermos um fórum sul-americano sobre a questão de saúde, que vai desde a questão epidemiológica, as pesquisas epidemiológicas de doenças prevalentes, incidentes, etc., até mesmo a transferência de tecnologia e o trabalho assistencial. São itens importantes de trabalhar neste continente nosso aqui. Então, há essa demanda, há essa exigência, e acho que esta é a comissão, o espaço adequado para o debate, né, para que a gente possa compreender a demanda e o Parlamento brasileiro poder tomar alguma iniciativa que possibilite melhor intercâmbio e facilitação da saúde do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, dos irmãos sul-americanos. Então, é um debate apenas para que a gente possa trocar ideia com as autoridades dessas regiões, inclusive com a OPAS, para que a gente veja que iniciativas podemos tomar no âmbito do Parlamento brasileiro e até indicação ao próprio governo brasileiro. Em discussão, para discutir, o deputado Jair Bolsonaro. Já que tem o representante da OPAS, para que seja aí passível de debate, né, nessa questão, a extorsão dos cubanos que estão aqui no Brasil por parte do governo, junto a essa entidade aqui que leva 80% do recurso para a ditadura sanguinária castrista, né? Então, só para que seja agregado, também discutir esse assunto com o representante da UPAS.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação o requerimento, os senhores deputados e senhoras deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento item 2, requerimento número 94/2015, do senhor Major Olímpio e do senhor Pastor Eurico, que requer a convocação do ministro de Estado da Defesa para prestar esclarecimentos de assuntos pertinentes à sua pasta, especialmente quanto à edição do decreto número 8.515, de 3 de setembro de 2015, que delega a competência do presidente da República a esse ministro para a edição de atos relativos a pessoal militar, com a inclusão do nome do ministro da Defesa em exercício sem o seu conhecimento e seu consentimento. Com a palavra aos autores do requerimento, deputados Major Olímpio e deputado Pastor Eurico, mas informando que, como é de praxe dessa presidência, todos os requerimentos que chegam aqui convocando ministros, essa presidência, inclusive, faz questão de fazer contato, nós temos transformado em convite. Já existe para o ministro da Defesa, tanto tem um requerimento seguinte, como tem outros requerimentos que nós estávamos na expectativa de construir com ele, que é do senhor Telei, que ele venha discutir com a presença da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, e a discussão sobre os projetos estratégicos, e tem mais um requerimento próximo também do deputado Arthur Chinaglia. Então, eu queria já solicitar dos autores do requerimento que o transformem em convite, como é de praxe, já com o compromisso pré-agendado do ministro e a concordância dele vir fazer essas discussões todas que nós estávamos realizando. Em discussão, o autor do requerimento primeiro, o Major Olímpio, em seguida o pastor. Senhora Presidente, senhores membros, eu fiz o documento e, para minha satisfação e orgulho, é signatário também do pedido de convocação. E eu não vejo, senhora Presidente, que não possa ser transformado num convite desde que nós tenhamos a data aprazada por Vossa Excelência. Senão, de forma nenhuma, e peço que seja respeitado o requerimento dos dois deputados, ou então vamos para o voto democrático, que podemos até perder. Mas o que aconteceu em relação ao achincalhe, o menosprezo, a desconsideração com as Forças Armadas, requer que essa comissão tenha, sim, a certeza da presença do ministro. Haja vista que, se ficarmos com a agenda, e nesse momento, em relação a esse assunto, talvez ele venha em dezembro para nos desejar Feliz Natal. Então, eu não abro mão que seja a convocação, a não ser com o posicionamento de Vossa Excelência que nós tenhamos uma data já marcada. Vossa Excelência já me disse até que estará fora a semana que vem, mas que fique marcado, então, para outra quarta-feira. E que também, além da convocação, estamos falando do acompanhamento, já que não é ministro, não podemos convocá-lo, do comandante da Marinha. Haja vista que as informações preliminares que nós temos é que foi usado a assinatura eletrônica dele, deputado Bolsonaro, para se fazer essa afronta às Forças Armadas. No momento em que o ministro estava fora, nós precisamos saber se isso foi uma estratégia do ministro com a sua secretária executiva, algo que estava dormitando há 3 anos, algo que nós sabemos que quando se quer mexer na estrutura de ensino das Forças Armadas, é a tentativa de se tentar também dar cumprimento
conclusões sórdidas da Comissão da Verdade, tanto aqui no plano federal quanto estadual, dizendo vamos mudar a história. E também a história em relação às Forças Armadas e para as Forças Armadas. Então ninguém é inocente em relação a isso. Foi extremamente grave. A unanimidade das Forças Armadas estão indignadas com isso. Os comandantes militares, é lógico, no seu papel constitucional, querem uma solução para a coisa. A solução que foi dada não é a solução legítima, porque não se revogou o decreto coisa nenhuma, simplesmente houve uma adaptação dele. E minimamente, essa secretária executiva, é como se Vossa Excelência e o seu secretário fizesse documentos em seu nome e mandasse para publicação. Minimamente, ele seria dispensado das funções. Então, não há nenhuma atitude governamental nesse momento que possa minimizar a ofensa que foi feita às nossas Forças Armadas. E essa comissão tem obrigação, sim. Se for para ser de uma forma cavalheiresca, desde que nós tenhamos a data aprazada, se não, eu peço que seja respeitado e peço aos pares e a Vossa Excelência que respeite o meu mandato, o mandato do Eurico, e que nós colocamos em votação a convocação, sim. Deputado Pastor Eurico, como coautor do requerimento. Senhora Presidente, entendemos a sua preocupação. Claro que nós somos solidários à sua forma de pensar, mas nessa particularidade eu faço coro com o deputado Major Olímpio. Nós até conversamos sobre a questão de transformar em convite, desde que possamos sair daqui hoje com uma data já previamente marcada, para que possamos tê-lo aqui e, de uma forma bem democrática, possamos conversar. Até porque se espalhou uma notícia, não foi revogado o decreto, não é revogado coisa nenhuma. Essa errata aí deixa a situação do jeito que está e nós não estamos, nesse momento aqui, medindo forças. Nós gostaríamos muito de democraticamente conversar e acredito que Vossa Excelência, com o jeito que tem, a capacidade que tem e o zelo que tem também e pelo governo e que nós respeitamos, pudesse já deixar isso aqui já definido. E acredito que não teremos nenhum problema se deixarmos dar certo aqui a data marcada. Faço coro com o deputado Major Olímpio e a gente transforma em convite, em vez de ser convocação, porque a convocação ela é prerrogativa, não tem aqui nada fora de regimento, não tem nada ilegal. Então nós gostaríamos de ser respeitados na condição de deputados, mas accedemos a Vossa Excelência, a forma como a senhora nos pede, estamos dispostos a aceitar exatamente, fazer como convite. Mas que saímos daqui já com a data certa, não teria nenhum problema. Eu acho que aí, Major Olímpio, nós conversamos, chegamos a essa conclusão. Eu acredito que dá para todos se entenderem muito bem. Em discussão, para discutir o deputado Arlindo Chinaglia. Depois o deputado... Senhora Presidente, demais pares, ontem, quando eu procurei tomar conhecimento das matérias, eu soube do requerimento apresentado pelos dois novos colegas que me antecederam. Eu então aproveitei e liguei para o ministro Jacques Wagner e eu relatei deste requerimento que eu apresentava, explicando que nós já tínhamos feito uma audiência pública para tratar especificamente do tema terrorismo, Olimpíada, Paralimpíada, etc. E também mencionei qual seria a disponibilidade de datas para atender um eventual convite para tanto o requerimento apresentado pelo Major Olímpio e pelo Pastor Eurico, quanto este que nós estávamos apresentando. Ele falou, se vocês quiserem, eu vou lá amanhã. Se estiver muito em cima da hora, na outra quarta-feira estarei disponível. Como a senhora deu um relato que também conversou com o ministro, eu estou dizendo isso até para a informação de todos, que da parte dele, a data que a comissão quiser, combinadamente com a agenda, ele estará disponível. Ele falou, olha, para quem passou 12 anos aí, além do respeito, eu tenho imenso prazer
em participar dos debates que a Câmara sempre promove. Um comentário a respeito... Eu quero aproveitar para falar do requerimento dos dois deputados, nossos companheiros aqui. Eles têm absoluta razão, porque foi absolutamente chocante, na ausência do ministro, sem o comandante da Marinha saber, o nome do comandante da Marinha aparecer de público, assinando algo que ele não tinha sequer consultado. E como a disciplina é muito rígida, ele de forma adequada não atravessou o sinal, mas ficou evidente que nem ele, nem os demais comandantes estavam de acordo. Na oportunidade, eu também falei com o ministro. Falei, mas, ministro, mas eu só falei algo com ele depois que ele tinha... Eu liguei exatamente na hora que ele estava reunido com os 3 comandantes das 3 forças. Então, eu creio que não haverá nenhum problema dele explicar, justificar o conteúdo da errata, se foi suficiente, se não foi suficiente. Acho que é um bom debate. E se não houver discordância dos pares, eu sugeriria, então, agora eu passo a defender o terceiro, me perdoe, antecipando um pouquinho a pauta, e a gente faria um debate aí, porque minha preocupação foi essa, uma com o terrorismo e a outra o corte do orçamento. Em que medida que isso poderia eventualmente comprometer aspectos estratégicos das Forças Armadas, porque acho que a nossa Comissão também de Defesa Nacional pode e deve, na minha opinião, a gente debater. Com os cortes já anunciados, é bom a gente saber da área que nós aqui procuramos atuar. Com a palavra para discutir o deputado Luiz Carlos Rauli. Bom, diante das palavras do Arlindo Quinalha e das ponderações colocadas, também entendemos que o convite é adequado e marcando a data de acordo com o desejo do deputado que coloca, né, faz um agendamento, e dizer que o ministro, em função desse decreto, ele ficou totalmente constrangido de participar do mais importante evento do ano e da década na casa, que foi a sessão solene dos 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Então, se ele tivesse tido essa visão antecipada, né, que o decreto foi uma semana antes da sessão solene, com a notícia da correção, parece que ainda suscita dúvidas, é bom que ele venha a convite. Acho que, como ex-deputado federal, né, e um homem de vida pública parlamentar extensa, é sempre bom mantermos aí o entendimento. Como homem de oposição, gostaria de ouvi-lo, debater os assuntos de interesse das 3 armas, das Forças Armadas, né? E vou falar para ele, você perdeu um grande evento de, né, não ter vindo aqui na sessão solene dos 70 anos, ok? Tem meu apoio. Sinal, belíssima solenidade por iniciativa de Vossa Excelência. Com a palavra para debater, a deputada Jandira Fegali. Presidente, primeiro, acho que há uma absoluta unanimidade nesta comissão quanto ao erro do decreto. Então, não há aqui uma polêmica sobre o conteúdo. De fato, acho que o Major Olímpio tem razão de que o decreto, de fato, ele foi incorreto, inoportuno e meio inexplicável, né? Então, acho que essa unanimidade existe. Então, não há essa polêmica de conteúdo. O que a gente precisa aqui, numa comissão da importância desta para o Brasil, né, de defesa, de soberania, de assuntos estratégicos, de relações internacionais, é importante ouvir, de fato, o ministro, não só neste tema do decreto, mas também em todos os outros que estão colocados aí. A questão orçamentária é fundamental, até porque as Forças Armadas também se relacionam com a produção nacional privada, né, para a produção de tecnologia e de insumos à defesa. Ela também há o problema colocado nos outros requerimentos que os outros deputados solicitam. A vinda do ministro, cada um vai abordar aquilo que lhe preocupa, né? O ministro Jacques Wagner, que foi deputado tantos anos, não se furtaria ao debate e foi governador com boa relação com o parlamento. Então, eu acredito que não haverá nenhuma dificuldade. Então, não é necessário a convocação, que a convocação, num primeiro momento, ela parece assim, uma negativa do ministro a querer vir. E isso não existe, ela não cabe.
Então, como há uma urgência no debate, uma necessidade no debate, às vésperas de emendas orçamentárias, etc., eu acho que, de fato, nós teremos que delegar em confiança à presidente da comissão de fazer o agendamento o mais breve possível, tanto na agenda da própria presidência como do ministro, e ficarmos tranquilos em relação à vinda dele, porque eu não tenho nenhuma dúvida, até porque não só a deputada Jô, mas o deputado Arlindo coloco já a anuência do ministro estar aqui rapidamente. Eu acho que não é necessário uma coisa tão dura, né, da convocação, e sim um convite, porque ele já quer vir participar de todos os debates. Então eu concordo que seja transformado em convite e que marquemos essa data o mais breve possível. Em discussão, para discutir, o deputado Jair Bolsonaro. Cumprimentar primeiro o Major Olímpio e o nosso deputado Pastor Eurico e botar mais um tempero nisso aí, né? As informações que têm chegado é que foi a senhora Eva Chiavon a responsável por levar esse projeto de decreto para a senhora Dilma assinar embaixo. E nós sabemos que ela é casada com o 02 do MST, conhecido como Chicão. E não por coincidência, talvez, atendendo o marido, portaria agora do senhor Luiz Mercadante, portaria número 20, de 26 de agosto agora, o senhor Chicão, que na verdade o senhor Francisco Dal Chiavon, publicado então em Diário Oficial da União, essa portaria, obviamente, para ser o representante do MST junto ao governo. Então nós estamos vendo claramente aqui que quem está dando as cartas do MST dentro do Ministério da Defesa, talvez por isso que se fala em exército do PT, que foi o STED, né, há pouco tempo se referiu ao Tocantins, tem a ver uma tentativa de dominar aqui, achando que as Forças Armadas vão capitular a uma proposta bolivariana por parte do governo. Então a questão é muito mais grave do que está se pensando, que está acontecendo. Tá? Então, num desespero, talvez, o governo ali, querendo aí adiantar alguma coisa. Então, acho que seria importante, o Major Olímpio e Pastor Eurico, que nós convidássemos também a senhora Eva Chiavon e o Chicão, que ambos agora estão fazendo parte efetivamente do governo. Não é apenas o 02 do MST e o 02 da Defesa. Está nomeado em Diário Oficial da União a atribuição deles. Então, eu quero agregar aqui o convite a Eva Chiavon e ao Chicão, o seu Chicão também. Vamos ao encaminhamento. Evidente que não vamos proceder à votação absolutamente desnecessária. A maioria da comissão tem absoluta convicção que deve convidar o ministro para dar esclarecimentos. Pela ordem, senhora presidente. Deixa eu concluir, deputado. Há um encaminhamento. E eu queria que Vossa Excelência tivesse a tranquilidade de escutar. Não é dessa comissão de força, o respeito ao mandato dos dois está materializado com a apreciação em primeiro item do requerimento. Isto é o respeito. Evidente que o ministro, desde o primeiro momento que se discutiu, e tem vários outros requerimentos, se dispôs. Então, eu quero comunicar aos senhores e senhoras que até 15 dias o ministro estará aqui nesta comissão para discutir todos os requerimentos que estão postos aqui. Até 15 dias, porque a comissão, inclusive, não por escolha do ministro, que queria vir hoje, se fosse o caso, esse foi o que eu escutei do ministro, que repetiu o que o deputado Arlindo citou, mas esta comissão tem uma agenda de acompanhamento do Exército, que nos chamou na próxima semana, provavelmente nós já estamos. Então, até 15 dias, esta presidência assume o compromisso da vinda do ministro para dar satisfação a todos os requerimentos que estão aqui. Podemos proceder? Sim. Simplesmente para dizer a Vossa Excelência que, em atendimento à manifestação de Vossa Excelência pela sua forma de conduzir os trabalhos nessa comissão, eu e acredito que o deputado Pastor Eurico, que também é signatário dessa convocação, não vejamos problemas
em relação à postura de Vossa Excelência em nos garantir em 15 dias o cumprimento desses requerimentos. Mas deixar absolutamente claro que não é simplesmente dando suporte ou consideração ao mandato dos deputados. Porque o artigo 50 da Constituição, ele é claro quando ele diz: a Câmara dos Deputados e o Senado ou qualquer das comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Convocar. Não existe em nenhum momento na Constituição a figura de convite. A forma cavalheiresca de fazer, nós vamos trabalhar dentro da harmonia e independência dos poderes. Também, em relação ao regimento interno da Casa, o artigo 24, inciso 4 é claro e não tem outra. Convocar ministro de Estado para prestar pessoalmente informações. E também, eu gostaria que ficasse também, que está no nosso requerimento, e aí não cabe a nossa convocação direta, mas que seja a extensão e a necessidade de estar presente o ministro da Marinha. O comandante da Marinha, já não sou mais ministro, perdão. É o comandante da Marinha, haja vista que, ao tempo em que se publicou o decreto, ele era o comandante mais antigo das forças, a Marinha é a força mais antiga, e ele estava como ministro interino. Comandante da Marinha e ministro interino. Então, é simplesmente que nós não queremos ser intransigentes com nada, mas a Constituição e, por consequência, o regimento dessa Casa, ela trata especificamente de convocação. Mas, com essa garantia de Vossa Excelência, que em 15 dias será dado cumprimento aos requerimentos, logicamente, eu acho que encerra-se a discussão e nós podemos simplesmente fazer a votação com o convite, mas lembrando que esse convite, no final do requerimento, está se falando da presença também do comandante da Marinha. Eu vou encaminhar conforme o estabelecido no entendimento aqui, que é a votação do convite ao ministro da Defesa para atender ao conjunto das questões, incluindo aqui o debate do decreto militar. Quero lembrar a todos, Vossas Excelências sabem, que quem responde legalmente às questões é o ministro da Defesa. Então, não incorpora, do ponto de vista legal, o convite ao comandante da Marinha. Vamos proceder à votação do requerimento de Vossa Excelência. Mas o requerimento tem o item. Eu sei, mas nós vamos destacar, porque nós sabemos legalmente que quem responde é o ministro da Defesa. O comandante, na presença do ministro da Defesa, o comandante pode ser chamado para questões próprias do seu encaminhamento. Por isso que eu vou encaminhar, passar a palavra ao deputado Pastor Eurico, antes de encaminhar, a apreciação do ministro da Defesa. Podemos abrir um debate posterior à discussão, se vai haver algum momento que nós façamos visita ao comandante da Marinha, qualquer coisa. Vai estar em apreciação o convite ao ministro da Defesa dentro da construção que a gente fez aqui. Teremos uma agenda até 15 dias. Com a palavra o deputado Pastor Eurico, para a gente caminhar. Senhora Presidente, eu gostaria de agradecer as palavras do nosso sempre presidente, deputado Alírio Chinalha, a forma como ele também fez essa condução aqui. Eu realmente fiquei muito satisfeito com a forma como ele fez as colocações. Agora, presidente, eu só gostaria de agora, é uma consulta, agora quem está com dúvida sou eu. Veja só, o que está aqui no caput do requerimento, que está aqui na mesa, que é o da comissão, está aqui colocado o ministro. No nosso requerimento é citado também a questão do comandante da Marinha. Aí, então, a senhora está agora destacando. E ele era o ministro do dia. Esse aqui é um detalhe que eu acho que está havendo aí uma divergência. Nós não temos nada aqui contra a pessoa A ou B. Nós estamos buscando um esclarecimento. O requerimento foi muito claro. Foi muito claro. E aqui a forma como está
o requerimento especificado aqui, na nossa pauta, ele está um pouco diferente. Então, existe a forma como nós colocamos no requerimento, que está bem claro aqui, certo? Que requer também que o ministro da Defesa venha acompanhado pelo seu substituto, que estava interino no Comando da Defesa do Brasil, Almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Isso aqui está no nosso requerimento. Deputado Pastor Eurico, eu não tenho na assessoria agora as regras da hierarquia estabelecida em relação a quem responde às questões. É só pegar o projeto que criou o Ministério da Defesa, alguém que poderia me assessorar, que é o ministro da Defesa que responde ao conjunto das questões desde que foi criado o Ministério da Defesa. Eu estou fazendo uma proposta de encaminhamento para a gente chegue a bom termo. A questão do comandante da Marinha vai ser apresentada, eu queria até o final da reunião, que os senhores e as senhoras que têm a legislação da hierarquia que estabelece, não diz respeito ao requerimento de Vossa Excelência. Não diz respeito. Por favor, presidente, veja só. O requerimento foi apresentado, acatado, certo? Dentro das prerrogativas parlamentares, está tudo dentro do que é correto. Nós estamos aqui respeitando a Vossa Excelência, que de uma forma muito especial tem conduzido essa comissão. Estamos aqui, inclusive, acreditando, dando todo o crédito a Vossa Excelência, como os demais que aqui estão. A expressão convite, em nenhum momento, convite garante a presença de nenhuma pessoa aqui. Ele vem se quiser. Agora, eu estou exatamente na palavra do deputado Arlindo Chinaglia, quando ele disse que o ministro disse para ele que se quisesse que ele viesse aqui hoje, ele viria. Então, o ministro Jackson Wagner, ele tem sido até o momento onde, salve se alguém me provar o contrário, até o momento tem sido um homem de palavras. E eu acredito que ele o é. E Vossa Excelência está trazendo para cá, com certeza, já a afirmação de que ele virá dentro de 15 dias. Subentende-se que se não vem na próxima, ele estará vindo na outra semana. Mas o nosso requerimento pede, aqui está muito claro, que requer também, existe um também aqui, presidente, que o ministro da Defesa venha acompanhado pelo seu substituto, que estava interino no Comando de Defesa do Brasil, o Almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Ele estava no comando aí. Então, nós pedimos, o nosso requerimento foi muito específico. Então, é um pedido para que ele acompanhe. Nós não estamos separando no requerimento. Está sendo separado agora nas palavras de Vossa Excelência, que nós respeitamos. Agora, também temos o direito de contraditar com a devido respeito, data venha, alguém me possa... Eu vou passar a palavra ao deputado Arlindo Chinaglia, depois para a deputada Jandira. Agora, Vossas Excelências estão elevando o tom absolutamente desnecessário, questionando ou duvidando da palavra dessa presidência, quando eu disse que até 15 dias o ministro está aqui. Presidente, nós Esta presidência assumiu a responsabilidade em entendimento com o ministro. Então é bom ter tranquilidade e vamos discutir. É o caso de descumprir, os senhores sabem, toda a orientação da hierarquia do Exército, que vai botar um comandante dentro do Ministério da Defesa. Vossas Excelências sabem todas disso. Nós vamos encaminhar, vou dar a palavra, que está em discussão, em ressalva, se o comandante da Marinha vem acompanhando ou não. Já está o entendimento da vinda do ministro da Defesa, já está acertado, vai ser até 15 dias. Esta presidência está dando a palavra e não admite dúvida, porque eu não daria a palavra se não houvesse um entendimento, a não ser que, sei lá, chova, passa sol, eu caia no avião, no voo para a missão do Exército. Então, eu quero que a gente parta dessa ideia. Já está um entendimento, um respeito aos senhores, um entendimento da maioria da comissão, transformou em convite. O ministro vai falar aqui sobre tudo o que quiserem. Agora, eu não admito que sequer
ponha em dúvida sobre o compromisso que eu assumi aqui. Pela ordem, excelência. A discussão, Pela ordem, deputado Arlindo Chinaglia, deputada Jandira, depois o deputado Major Olímpio, para discutir este outro aspecto, porque o primeiro e o Excelência, está essencial no mesmo requerimento. Eu sou signatário dele. está garantido a essência do requerimento. Deputada Arlindo Chinaglia. Senhor presidente. Bom, vamos ver se a gente consegue resolver isso de maneira rápida e eficiente. Deputado Caetano. Vamos pegar primeiro, como dizia o antigo partidão, o Bolsonaro vai concordar até com isso, que é o seguinte, vamos ao que nos une. Eu provoquei com ele, agora eu fui fundo com ele. Aí foi comigo. Agora foi fundo. Mas é o seguinte, vamos ao que nos une. Primeiro, a deputada Jandira já observou, como eu e todos, que o decreto, nós podemos caracterizá-lo como, no mínimo, um erro. Se quiser estender para a provocação, alguém poderá fazê-lo. Esta comissão se sentiu estimulada a esclarecer os fatos, através de 2 membros dela, com o nosso apoio. Ponto. Inclusive então, dessa presidência. Isso. Então, essa questão está resolvida. Eu propus um outro convite com outra pauta, que creio que é possível compatibilizar na vinda do ministro para aproveitar melhor o tempo de todo mundo. Terceiro, qual que é a minha observação? Até comentei com o pastor Eurico, me perdoe externar, mas é de boa fé. Quando se convida alguém, e aí o comandante da Marinha, por exemplo, ele pode aceitar ou não. Qual é a dúvida que me permeia, e por isso depois eu quero apresentar uma proposta de encaminhamento. É que se passar a ideia que o ministro da Defesa sozinho não tem autoridade para responder para aqueles que lhe devem disciplinarmente obediência, vou colocar nesses termos, eu acho que nós estaríamos prestando um desserviço às Forças Armadas, porque não há nada que supere as Forças Armadas em termos de hierarquia e disciplina. Então, eu não vejo problema em convidar, exceto este. Em função disso, eu proponho o seguinte encaminhamento, se houver a concordância dos pares. Primeiro é que a gente vote o convite ao ministro para se discutir todo e qualquer tema, porque quando vem a audiência pública, vai discutir a questão do decreto, vai discutir questão de Olimpíada, orçamento, questão estratégica e outras questões que deverão surgir. E fazemos depois uma segunda votação, até para que preserve eu diria assim, a nossa vontade de fazer aqui a unidade, mas eu não consigo votar a favor por causa da questão da disciplina. Eu acho que aí pega mal para o ministro. Eu, como ministro, aí, ou eu não aceitaria o convite, ou eu orientaria, falando claro, o comandante da Marinha a não aceitar. Eu me inclinaria pela segunda hipótese, se fosse ministro da Defesa. Mas eu acho que é o que todo mundo faria. Eu traria ele. Né? Porque aí você quebra... imagina o ministro da Defesa que fala assim, olha, o senhor não serve agora, eu quero falar com o comandante da Marinha. Não pega bem, eu acho. Com a palavra a deputada Jandira Fegali, depois o Major Olímpio, depois o deputado Caetano. Presidente, é um pouco na linha do deputado Arlindo. Assim, nenhum ministro, quando é chamado, ele é chamado em dupla. Isso não existe. Toda vez que você chama um ministro que responde pela pasta, ele responde pelo conjunto. Não teremos aqui uma contradição pública entre o ministro e o comandante. Isso não vai existir. E eu acho que, do ponto de vista hierárquico, político e até mesmo da presteza e do respeito dessa comissão, não cabe você chamar o ministro e o subordinado, mesmo que ele seja o comandante de uma força. Então, eu acho que a primeira coisa é chamar o ministro. Se as contradições se agudizarem, se combina com o próprio ministro como conduzir. Né? Vocês podem marcar audiência com o comandante lá, pode marcar audiência com o comandante, mas você trazer ele e o outro para tentar estabelecer uma contradição, isso não vai existir, até porque ele virá combinado com o comandante. Então não há esse risco de uma expressão pública dessa contradição. E não se faz, eu não trago o ministro, o secretário executivo, o ministro, o presidente da FUNASA, o ministro, isso não existe. Então eu acho que a gente deveria chamar o ministro, em respeito a ele e aos deputados que propõem esta comissão,
A depender da agudeza da contradição, se vê um novo encaminhamento. Agora, num primeiro momento, o correto é chamar o ministro e depois a comissão avalia da necessidade de ouvir ou não algum comandante de força, porque não há sentido em chamar os dois ao mesmo tempo na comissão. Deputado Major Olímpio, depois deputado Caetano. Presidente, eu jamais imaginaria, e não aconteceria, do comandante da Marinha vir combinado. A combinação dele é com a Constituição, é com os valores, é com a força, são com as Forças Armadas. Mas, para não parecer intransigente em relação a algo que pudesse, ao invés da nossa iniciativa de ser de fortalecimento do posicionamento e do papel das Forças Armadas, o problema é que se ficou claro e evidente para a opinião pública que usaram a assinatura eletrônica do então ministro, naquele momento, usaram criminosamente e usaram o seu nome. Ele mesmo manifestou publicamente que não tinha o conhecimento. Então não seria para afrontar posições do ministro ou para ter posição divergente dele. Simplesmente como uma forma de esclarecimento, porque a verdade, se ela será manifesta em quaisquer circunstâncias pelo comandante Bacelar, ao momento em que ele for estimulado, seja oficialmente ou informalmente. O problema todo é que se passou para o país que o ministro interino, comandante da Marinha, passaram por cima dele, atropelaram, não vamos nem no conteúdo do quanto ele é absurdo, preconceituoso, revanchista com as Forças Armadas, desmoralizante. Mas a nossa ideia é que seria a oportunidade para que o ministro pudesse dizer de público e na presença do seu interino e seu homem de confiança em relação à arma mais antiga, a Marinha, para dizer exatamente das providências adotadas para apuração até criminosa do uso da falsidade eletrônica, a falsidade ideológica, do uso de assinatura eletrônica, no momento onde nós temos crise política, econômica, e ninguém deseja uma crise militar em função a isso. Mas a incompetência, a má-fé ou a mente doentia e criminosa e distorcida, entendendo poder fazer tudo, seja a mulher de Chicão, não interessa, é o que representa e continua sentado na mesma cadeira. Então, obrigada. Eu abro mão, e eu não sei o posicionamento do Eurico, mas que deva ser o mesmo, de votarmos o convite ao ministro e que seja estendido, que o ministro possa convidar o comandante da Marinha, de repente os outros comandantes das forças, já que vai se discutir também a questão do terrorismo, mas que também estivesse presente, não para o sentido de afronta, para afrontar o pequeno papel do ministro, isso é um papel nosso aqui, nós vamos debater dentro do campo político, mas simplesmente para dizer exatamente que seria necessário a verdade, porque o comandante da Marinha, ele não faria jogo, não faria conchavos, ele se expressaria pela Constituição, pelos seus ideais, pelo seu juramento com a pátria e não com jogo político de qualquer natureza. Obrigada, deputado. Eu entendo que já houve um entendimento. Está inscrito deputado Caetano, deputado Pastor Eurico. Vossas Excelências podem usar
nessa ordem de inscrição, partindo da ideia que já nos entendemos, e eu agradeço a colaboração do Major Olímpio, tenho certeza do deputado presidente. Deputado Caetano. Primeiro que confio na palavra de Vossa Excelência, e que foi bem claro com a sua posição na hora que falou a respeito do convite ao ministro. Segundo, eu entendo que quero parabenizar o entendimento, mesmo porque o objeto do convite é para fazer um esclarecimento. Obviamente que, como ministro, ele convida que ele achar conveniente para vir até aqui. E nós estamos dispostos a receber aqui todo o comando das Forças Armadas do Brasil. Não tem nenhum problema que venha aqui nessa comissão, mesmo porque essa questão, no meu entender, já foi esclarecido para a sociedade brasileira. Como o deputado Major Olímpio solicitou que venha aqui a essa casa para fazer esclarecimento, nada a negar a esse convite, pelo contrário, no sentido de ser mais transparente, para fortalecer essa comissão e essa casa e ficar claro para o Brasil a posição do ministro. Não acho que devemos procurar de forma alguma ampliar ou criar crise junto aos militares, muito pelo contrário, não interessa ao Brasil, não interessa aqui essa comissão e a ninguém. Obrigada. Com a palavra o deputado Pastor Eurico. Senhora presidente, primeiro eu gostaria de tirar aqui, deixar claro que em nenhum momento estou duvidando da sua palavra, em nenhum momento. Eu apenas coloquei que convite não obriga. E até disse que, até onde me prove ao contrário, o ministro Jacques Wagner, ele sempre cumpriu com a palavra. Se ele não deu essa palavra à senhora ainda, mas deu ao deputado Chinagro, nós estamos acreditando que ele estará aqui, salvo que aconteça alguma coisa, como a gente sabe, pode haver imprevisto. Mas, presidente, a nossa preocupação é que não pare sobre a sociedade brasileira que também esteja havendo um choque entre as forças. Até porque já foi colocado aqui, e é muito bom porque essa audiência, ou essa comissão, é uma das também mais acompanhada pela sociedade, principalmente sabendo dos temas que aqui são abordados. Hoje, já foi notório pelo que foi falado aqui, que houve alguma coisa que deixaram algumas interrogações concernente à assinatura do almirante. Então isso aí, ele viria aqui para dizer que não foi ele, já foi dito aqui que não foi ele. Então, é bom que todos saibam. A nossa preocupação aqui é a proteção com a dignidade das Forças Armadas. Então, senhora presidente, eu estou preocupado porque eu ouvi aqui em uma das reuniões, quando um parlamentar aqui, ele pronunciou algumas palavras que até hoje não me esqueci. Prerrogativas das Forças Armadas, tem que acabar com isso da Constituição. Negócio de garantia de lei de ordem, nós não precisamos disso. Afinal de contas, que país é esse? Eu já ouvi isso aqui de deputados. Então, as Forças Armadas do Brasil têm prerrogativas que devem ser honradas, mantidas e respeitadas. Elas estão aí para garantir a lei e a ordem nesse Brasil. Okay. Então, nós estamos aqui preocupados. A vida dele aqui vai esclarecer. Mas há um detalhe. Não só eu, como outros deputados, entraram com um projeto de decreto legislativo pedindo a sustação desse decreto. Porque esse dia 3 de setembro, esse decreto 8.515, me desculpe, isso aqui é uma punhalada nas Forças Armadas no Brasil. Então, é uma outra situação. A errata que foi feita não significa revogação. Já houve, alguém ontem estava comentando, foi revogado coisa nenhuma. Nós não vamos nos calar concernente ao decreto. Concernente ao tema aqui, nós vamos estar ouvindo o ministro. Agora esperamos que o próprio governo repense que esse decreto é um decreto que fere a verdadeira democracia de respeito às instituições dentro desse país. Obrigada, deixamos bem claro, senhora presidente. Em votação, o requerimento dos deputados Major Olímpio e Pastor Eurico, que convidam o ministro da Defesa. Os senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Queria informar que já está previsto para o dia
30, na quarta-feira, daqui a 15 dias, a vinda do ministro da Defesa. Num entendimento com ele, nós trabalhamos entre 30 ou 1, mas eu acredito que o dia 30, a quarta-feira, é melhor para o acompanhamento. Agradeço o esforço de entendimento, compartilho das preocupações dos senhores, fiz um pronunciamento em plenário acerca do grande equívoco que foi esse requerimento e faremos uma construção. Requerimento número 100/2015, senhor Arlindo Chinaglia, que requer seja convidado o senhor Jacques Wagner, ministro da Defesa, para em reunião de audiência pública tratar sobre as ações para prevenção contra possíveis atentados terroristas por ocasião da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, sobre o desenvolvimento da Política Nacional de Defesa, Livro Branco de Defesa Nacional e Estratégia Nacional, e sobre a restrição orçamentária, tendo em vista os cortes ocorridos no presente ano em relação ao custeio do Ministério. Com a palavra, o deputado Arlindo Chinaglia. Não, senhor presidente. Primeiro, um pedido de apoio aos pares. A ementa é suficientemente explicativa e acho que é coerente com o que a gente tem debatido na comissão. Segundo, também uma sugestão que eu acho que foi implícito, mas era bom deixar claro, que a gente aproveite essa audiência para que ela, tanto para nós quanto para o ministro, ela seja conjugado tanto o requerimento anterior quanto o atual, se houver concordância, para que a gente aproveitasse bem a vinda aí do ministro. Obrigada. Em discussão, deputado Pastor Eurico. É importantíssimo, já que o ministro está vendo, sabemos também do tempo dele, que não é muito ocupado, e vai ser importante, aproveitaremos, eu acredito que seria um momento muito oportuno para resolver esses 2 requerimentos. Eu queria lembrar que também tem, convidando ele para discutir sobre o programa estratégico dos sistemas aeroespaciais. Em votação, o requerimento do deputado Arlindo, os senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento que convida o ministro da Defesa para esta casa, nesta agenda assim colocada. Quero passar a condução dos trabalhos à nossa querida vice-presidente, deputada Bruna Furlan, já que os próximos requerimentos são de minha autoria. Aí peço desculpas para ficar aqui, para que a dinâmica não precise ser tão... Tá bom. Bom dia, quero cumprimentar todos os deputados, assessores, parabenizar minha querida presidente Jô por receber ontem a delegação do Paraguai. Nós sabemos da importância desse intercâmbio, somos todos muito bem tratados como quando estamos em outro parlamento e a senhora fez aí, retribuiu com muita dignidade a delegação do Paraguai que estava ontem conosco. Bom, o item 5, requerimento número 9715, da senhora Jô Moraes, que requer a realização de audiência pública com a finalidade de debater sobre a passagem dos 20 anos da Conferência Mundial sobre a Mulher de Pequim, 1995, e o atual estágio dos acordos e convenções assinados pelo governo brasileiro que tratam sobre a igualdade de gênero nas relações de trabalho, com a presença dos seguintes convidados: a ministra Eleonora Cucci, da secretária de Política para as Mulheres da Presidência da República, a doutora Nadine Gasman, representante do Escritório da ONU Mulheres no Brasil e representante do Fórum Nacional de Mulheres Trabalhadoras das Centrais Sindicais. Com a palavra, a autora do requerimento, deputada Jô Moraes. Como disse o deputado Arlindo, a ementa já explica. Nós temos sido solicitados pela ONU Mulher, que tem estado presente com a Secretaria da Mulher aqui, para que a gente possa fazer esta avaliação dos 20 anos da Conferência de Pequim, um marco nas conquistas das mulheres. Por isso, solicito aos pares a sua aprovação. Não havendo quem queira discutir, em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento da deputada Jô Moraes. Continua, Jô. O item 6 é o requerimento número 98/15 da senhora deputada Jô Moraes, que requer a realização de audiência pública com a finalidade de debater a emergência de uma nova arquitetura financeira internacional com a presença dos seguintes convidados: senhor Paulo Nogueira Batista Júnior,
vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, a representante do Brasil no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, representante do Brasil no Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, e o senhor Pedro Silva Barros, representante do Brasil na Unasul. Com a palavra, a autora do requerimento, deputada Jo Moraes. No momento em que se agrava a crise internacional, nós consideramos fundamental que nós pudéssemos fazer essa discussão que foi suscitada quando nós apreciamos a criação do Banco dos BRICS e o arranjo contingente de defesa. Tanto o deputado Raul Jungmann como o deputado Marco Maia, relatores respectivamente dos projetos, destacaram a necessidade que nós pudéssemos nos debruçar nesses instrumentos, novos instrumentos de financiamento que surgem no mundo e que nós tirássemos daí alguma consequência legislativa entre nós. Por isso que eu solicito o apoio do nosso pares. Em discussão, o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Então, seguimos para o item 7, o requerimento número 99/15, da senhora deputada Jo Moraes, que requer que seja aprovada a realização de missão oficial para representar esta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional durante reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Políticos Municipais e de Integração do Parlamento Latino-Americano nos dias 8 e 9 de outubro, na cidade de Buenos Aires, na República Argentina. Com a palavra, a autora do requerimento, deputada Jo Moraes. Isto é um procedimento protocolar, tenho certeza que o deputado Arlindo Chinaglia incorpora essa responsabilidade da presença no Parlatino, mas a gente quis antecipar a decisão de constituição da missão oficial, que tem nele a coordenação dos trabalhos. Em discussão, o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento da deputada Jo Moraes. Neste momento, devolvo a presidência para a senhora deputada Jo Moraes e vou acompanhar um projeto de minha autoria numa outra comissão. Muito obrigada. Obrigada, deputada Bruno Furlan. Retirado de pauta o item 4, por a solicitação do autor Chico Lopes, que se encontra em processo de acompanhamento. O item 8, o deputado Eduardo Bolsonaro, o relator, não se encontra presente. Retiramos de pauta. Os itens, item 9 e item 10, item 9, o deputado Benito Gama solicitou a retirada de pauta porque ele realizou uma viagem hoje, né? E a solicitação do relator, deputado César Souza, da mensagem número 173, que ele quer propor uma missão oficial. Retiro de ponto. O item 11 é também relatado pelo deputado Benito Gama, que se encontra em licença no dia de hoje. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os presentes trabalhos, antes convocando os nobres pares para as seguintes reuniões. Reunião ordinária deliberativa, dia 23, reunião extraordinária de audiência pública, dia 23. Agradecendo a colaboração de todos e todas que construíram nas opiniões respeitadas das suas diferenças o consenso e o entendimento. Bom dia.